Olá, povo de Deus abençoado, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, por Ele nos ter permitido estarmos aqui mais uma vez, juntos, embora ainda separados fisicamente, mas juntos, unidos, conectados debaixo do amor do Pai. Este é um tempo maravilhoso. Não sei em relação a você, eu fico numa expectativa tremenda, sabe? Eu fico numa expectativa tremenda para esse tempo, para este momento deste nosso encontro. Claro que tem aí as suas limitações por causa de não estar junto, mas é como se você estivesse para mim aqui, na minha alma, no meu espírito, é como se estivéssemos juntos de verdade, porque é gerado dentro de mim uma expectativa muito grande. Eu oro por esse momento, eu oro por esse tempo, para que tudo aconteça de forma legal, normal e, se for necessário, até de forma extraordinária, para que você se sinta envolvido, alcançado pela palavra, pelo amor, pelos cuidados do Pai Eterno. Então eu dou glórias a Deus por estarmos juntos aqui e, mais uma vez, eu dedico esse tempo ao Senhor. É como uma oferta que nós levantamos diante do Senhor. Estivemos juntos na terça-feira gravando as canções que você está seguindo hoje, a canção da abertura e a canção que vem daqui a pouco. Foi um tempo muito gostoso, falamos um pouco sobre esse tempo que estamos vivendo. E eu quero dedicar isto aqui, esse tempo. Não somente o tempo, mas quero dedicar a minha vida, a sua vida diante do Senhor, a sua casa, a sua família diante do Senhor agora. Agradecido que sou e agradecido que estou diante dEle por toda a sorte de bênção com que Ele tem nos abençoado. E eu digo assim: Pai bendito, Pai de amor, Pai de misericórdia, Pai eterno, obrigado, Senhor, por toda a sorte de bênção com que o Senhor tem nos abençoado, por toda a manifestação da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia, com que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, manifestado isso em cada dia. Pai, semana a semana, dia a dia, nós temos percebido, nós temos sentido a manifestação desse cuidado do Senhor, dessa graça maravilhosa do Senhor, por essa misericórdia que se renova a cada manhã sobre nós. Obrigado por isto. E eu quero pedir agora, Pai, que de uma forma muito especial, a graça do Senhor manifesta através do Teu Espírito, alcance cada pessoa individualmente. Depois alcance a sua casa, a sua família e traga alegria, traga paz, traga todos os recursos que ele precisa no seu espírito, na sua alma e no seu corpo, para que ele possa se sentir verdadeiramente amado, envolvido e estando na Tua presença. Que seja assim sobre cada um de nós. Eu tomo autoridade na palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus, para repreender agora toda manifestação contrária, todo aquele que recebeu o comando no inferno para trazer qualquer tipo de distração, qualquer tipo de problema, qualquer tipo de preocupação, qualquer movimentação que tire a atenção, o cuidado agora. Eu repreendo essa entidade, eu repreendo essa manifestação, se porventura estiver acontecendo com qualquer pessoa. Que haja manifestação apenas e tão somente de Ruach HaKodesh, do Espírito do Senhor, do Espírito Santo de Deus. Que haja muita paz, muita alegria, muita interação nesse tempo. Que haja paz aí na sua casa, haja muita alegria aí na sua casa, no seu ambiente. Que toda e qualquer preocupação deixe de existir nesse tempo. Porque o Espírito do Senhor vai falar com você. A palavra do Senhor vai ser liberada, vai ser ministrada ao teu espírito e à tua alma. E vai haver manifestação de saúde, vai haver manifestação de cura, vai haver manifestação de alegria sobre você. E todos os propósitos do Pai, em nome do Senhor Yeshua HaMashiach, todos os propósitos do Pai Eterno serão liberados sobre você agora, sobre sua casa, sobre sua família agora. Receba isto, receba desta forma, em nome do Senhor Yeshua HaMashiach. Amém? Amém
Glórias a Deus. Glórias a Deus. Querido, este fenômeno é tão simples e é tão normal na vida daquele que crê na palavra do Altíssimo, que eu não preciso ficar tecendo considerações. Como é que isso acontece? A palavra do Senhor diz a respeito dela mesma, está escrito, que ela é fonte de saúde. Ela é fonte de saúde. Ela traz, e é fonte de vida, ela traz saúde para o teu corpo, ela traz vida para os teus ossos. Querido, se você considerar os aspectos físicos da tua existência, a palavra diz que ela traz saúde para o teu corpo, traz vida para os teus ossos, queridos, isso é fantástico. Porque aquele que confia no Senhor, aquele que crê no Senhor verdadeiramente, ele é um ser extraordinário, ele é um ser extraordinário. E ele tem essa manifestação do Criador sobre si. Mas eu não quero, me deixa falar que eu vou falando aqui até, né? Eu quero falar hoje com você, não sobre o exercício da fé, já temos falado há alguns dias sobre isso, sobre a fé, sobre a esperança, mas eu quero falar com você hoje um pouquinho, só um pouquinho, sobre vitória. Vitória. Claro que você já sabe que eu vou dizer que não há vitória sem fé. Não há vitória sem observação da palavra. Não. Não há vitória se você não sabe quem você é e quem é o seu Deus. Não tem vitória. Porque a vitória, a verdadeira vitória, no sentido bíblico da expressão, é para aqueles que temem ao Senhor, para aqueles que exercem fé nele. Para esses tem a vitória de verdade. Não é uma vitória passageira, não é que venceu aqui, perdeu a outra e vamos lá, como se fosse um time de futebol, né? Em pleno campeonato, ganha um, perde o outro, empata o terceiro, vence o quarto e por aí vai, chega no fim do campeonato, está lá correndo o risco de ser desclassificado. Com os filhos de Deus não tem desclassificação. Com o Filho de Deus, com a filha do Pai amado, não tem esse risco de ser desclassificado, passar para um nível inferior. Não, querido, a vitória do Senhor está sobre você. Recebe esta primeira palavra. A vitória do Senhor está sobre você, ela já foi liberada para você. E eu quero falar um pouquinho sobre as condições desta vitória, o verdadeiro conceito dessa vitória. Então eu quero partir de 2 princípios com você hoje, tá? 2 princípios para você hoje. Primeiro, eu quero desmistificar este conceito de vitória que nós ouvimos, nós somos formados no meio dele. E aí nas últimas 2 décadas, nós temos ouvido muito sobre um modelo de igreja, que é uma igreja triunfalista. Ela não é esse modelo, essa ideologia, essa filosofia dessa igreja triunfalista, ela não fala de uma igreja vitoriosa, no sentido de enfrentar as suas lutas e vencer, tomar por herança, tomar por posse a vitória que já está determinada pelo Senhor. Não é essa filosofia. Essa filosofia, essa ideologia de igreja triunfalista é uma igreja que repousa debaixo da vitória. Ela não precisa fazer nada, porque Deus, uma vez que Ele falou, Ele tem a obrigação de te dar vitória. Queridos, longe disso, isso não é a palavra de Deus. A palavra de Deus não nos isenta da luta. Não nos isenta da luta. Por isso estou, nesse primeiro momento, trabalhando no seu pensamento, no sentido de desmistificar esse conceito de vitória que é pregado em muitos lugares hoje e por muitos veículos. Eu quero desmistificar isso, eu quero chamar você a refletir comigo na palavra. Ok? Segundo aspecto que eu quero que você entenda que eu estou hoje aqui trabalhando com você, dividindo essa palavra, compartilhando essa palavra com você, é para desafiar. Presta bem atenção. O segundo aspecto, eu quero te desafiar a viver o verdadeiro nível de vitória. Assim como quando eu ministrei sobre fé, eu falei de alguns níveis de vitória, eu falei quantos níveis tem e como se vive. Falei vitória, fé. Os níveis de fé. E os níveis de fé, porque são 7 ao todo. E como se vive isso? E para isso temos que desmistificar alguma coisa. Hoje também eu quero trabalhar um pouquinho o conceito de vitória. E desmistificar alguns conceitos que temos e desafiar você. E esse desafio, querido, é em 3 níveis. Teu espírito, tua alma e o teu corpo. Que há reações espirituais.
há posicionamentos espirituais para se viver a verdadeira vitória. Há posicionamentos e há entendimentos emocionais. A tua alma precisa entender, as tuas emoções precisam ser envolvidas num verdadeiro conceito de vitória. Porque não é blá blá blá, querido. Não é apenas discurso. Não se fala de vitória e simplesmente não. A vitória é algo palpável, é algo que se sente, é algo que se percebe. E eu quero que você entenda isto. Até o final dessa palavra, dessa ministração, eu quero que você tenha este conceito de vitória, que entenda este conceito de vitória e viva o verdadeiro nível de vitória segundo a palavra. E eu quero começar com você hoje, então, com um texto, um dos textos que vamos considerar. Está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 37. Romanos 8, 37. E diz assim, claro que eu estou pensando esse texto, eu estou pensando esse versículo, estou tirando ele de um contexto que nós vamos considerar um pouco mais adiante. Mas agora, só o 37. E no 37 está escrito assim, mas em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então veja bem, querido, vamos considerar algumas coisas. O apóstolo Paulo está falando algo, ele vem falando isso no capítulo 8 da carta aos Romanos, e num certo momento ele pontua algumas coisas que são totalmente adversas a cada um de nós. Por isso a gente já entende que o Filho de Deus, o amado do Pai, ele não é isento das lutas. Pelo contrário, se eu fosse falar sobre isso hoje, eu ia citar uma diversidade de textos bíblicos, de textos da palavra, que fala sobre essa não isenção. Nós não estamos isentos de luta, nós não estamos isentos de desafio, nós não estamos isentos das aflições, pelo contrário. Todos os grandes heróis da fé, ou não, mas todos que estão na palavra, no sentido histórico da Bíblia, desde lá, o livro de Gênesis até o Apocalipse, todas as pessoas que foram provadas na fé. Presta atenção, a prova para o Filho de Deus, a prova para o escolhido de Deus é uma prova na fé. Ela não é provada nas emoções. Ela é provada sempre no primeiro nível da sua existência. Deixa eu explicar uma coisa para você. Quando falamos assim de corpo, alma e espírito, essa é a maneira inversa de falar. A maneira correta de falar é espírito, alma e corpo. É nessa ordem. Espírito, alma e corpo. Então, as lutas que temos que enfrentar, os desafios, as aflições, elas começam para nós, elas começam a nos envolver e nos atingir no nível espiritual, no nível do espírito. Depois vem o nível da alma. É ruá, nefesh, para vir para o corpo. Quando você sente alguma coisa no seu corpo, é porque o teu espírito já foi envolvido, porque a tua alma já foi envolvida. É nesta ordem, espírito, alma e corpo. Então eu quero que você entenda o seguinte, o apóstolo Paulo está falando sobre como é o amor de Deus, tão abrangente, tão acolhedor, capítulo 8 de Romanos. Como o amor de Deus nos alcança, como o amor do Pai nos envolve. E ele diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele começa então a falar quais são as possibilidades, quais são os itens na vida real que nós enfrentamos. Primeiro no espírito, depois na alma, depois no corpo. O que é que nós enfrentamos? E ele então faz como um parênteses, olha, presta atenção numa coisa, em todas essas situações que são contrárias, em todas essas adversidades, em todas essas aflições, em toda essa situação de perseguição e adversidade, enfim, em todas estas coisas, nós somos o quê? Mais do que vencedores. Deixa eu fazer uma confissão para você. Por muitos anos, eu li esse texto e até cheguei a pregar algumas vezes sobre esse texto, e o meu conceito de mais do que vencedores era assim, é como se tivesse dois níveis de ser vitorioso. Você luta e tem vitória, fica aqui. Mas quando você luta de uma forma extraordinária e Deus dá vitória, você fica aqui. É mais do que vencedores. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse era o meu conceito totalmente errado. Conceito totalmente errado. Eu sempre tive o conceito
Eu sempre tive o conceito de que a luta faz parte da nossa caminhada. Aliás, se eu fosse usar uma expressão aqui como um chavão aqui agora, sabe aquela palavra de efeito, eu diria assim, a vitória só ocorre no meio da batalha. Se não tiver batalha, não tem vitória. Mas eu não vamos falar disso. Quero que você entenda o seguinte. Vitória é vitória. Ponto pacífico. Vitória é vitória e ponto. Não existe essa coisa de vitorioso mais que vitorioso. Não, eu vou explicar o conceito, porque o apóstolo está dizendo, e porque a Bíblia fala que nós somos mais do que vitoriosos. Eu já chego lá. Eu quero que você entenda esse conceito, de que há uma vitória determinada sobre cada um de nós, independente das nossas lutas. Independente da minha luta pessoal, seja no espírito, seja na alma, seja no meu corpo. Independente do seu espírito, da sua alma e do seu corpo. Independente das nuances dessa batalha, dessa adversidade, dessas aflições. Seja pessoal, seja familiar, seja financeiro, seja profissional, seja o que for. Independente da sua frente de luta. Independente da sua frente de luta. Espiritual, emocional e físico. A vitória para aquele que teme ao Senhor já foi determinada. Não é uma expressão de Davi, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não, é que já está determinada a vitória sobre todos aqueles que... Vamos lá? Muitas são as aflições do justo. Salmo, né? Muitas são as aflições do justo, vírgula. Mas, olha a vitória aí, de todas o Senhor o livra. Ó, poderia estar escrito na palavra assim, ó, o justo nunca terá aflição. Sempre vai, sua vida vai ser numa boa. Mas não é isso que está escrito. Muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. Ponto pacífico. E não fica discutindo. Querido, uma coisa impressionante na palavra, sabe o que é? É que certos fundamentos, certos conceitos, não há discussão sobre isso. Olha, então, se, porém, todavia, não tem isso. É a palavra liberada e ponto. E aí entra a sua fé. Você crê naquela palavra, da forma como ela foi liberada e ponto. Se muitas são as aflições, o apóstolo Paulo não está inventando coisas, não está trazendo nenhuma novidade. Muitas são as aflições. Você acha que Abraão não teve nenhum aperto, nenhuma luta, nenhuma adversidade? Vai ler a história da Bíblia. A história dele na Bíblia. Porque é assim. Muitas são as aflições. Isaac não teve, Jacó não teve, meu Deus, misericórdia. Moisés não teve, Abraão, Paulo, Ezequias, Davi, todos tiveram muitas aflições, mas de todas o Senhor livrou a cada um deles no momento próprio, porque é assim. A vinda de Jesus e a pregação do Evangelho, porque para o judeu não tinha pregação do Evangelho, a pregação do Evangelho é algo que é para a igreja, que somos nós, gentios que foram agregados à verdade da palavra, a verdade da Torá. Romanos capítulo 9, se você quiser entender, leia lá e se tiver dúvida, me procura, a gente conversa. Tá? Então, é esse mistério, é chamado de mistério, é o mistério da reconciliação. Tá? É essa junção do gentio com o judeu, do povo sem herança, sem bênção, com o abençoado, o herdeiro, e é formado um só povo. Então, essa palavra de vitória é para os escolhidos. Mistura daqui, mistura de cá. Não é para todos, é para os que são escolhidos daqui e os que são escolhidos daqui. Para esse povo, como diz a canção antiga, esse povo pequeno, muito infeliz, que não é pequeno, esse que está enfrentando uma luta tremenda. Então eu quero que você entenda um fundamento. O Evangelho de Jesus é um Evangelho de poder. Claro que é Evangelho de poder, porque esse Evangelho ele traz cura, ele traz sanidade, ou seja, a alma também é liberta, é curada, não é só cura física, é cura de alma, é libertação espiritual. Vós estáveis mortos em delitos e pecados, mas fostes vivificados. Usei o termo, a versão mais tradicional, né?
mas fostes vivificados em Cristo. Vírgula. E se sois de Cristo, então pense nas coisas que são de cima, ou seja, exercita a fé, a esperança, o amor. É uma vida nova. Não tem que ficar preocupado com as lutas. A luta faz parte. A luta faz parte. Você não levanta pela manhã e diz, ai meu Deus, vou ter que enfrentar o arroz e o feijão hoje de novo. Não. Você come porque tem que se alimentar. É natural. A luta também faz parte. Você agradece pelas vitórias alcançadas, principalmente aquelas que você se tornou vitorioso mesmo estando dormindo, você nem sabia, mas os inimigos se levantaram e o Senhor rechaçou a cada um deles. Você se alegra diante do Senhor pelo novo dia, pelas manifestações da graça e da misericórdia do Senhor para o novo dia e, como diz o meu amigo, pau no gato. Porque é assim. Então, querido, o Evangelho de Jesus é o Evangelho de poder. Ele tem as características do Evangelho de poder, porque ele é. Mas também é um evangelho de vitória. Não é porque o evangelho é evangelho de poder que ele é um evangelho de vitória. Não, ele é um evangelho de poder, mas também é um evangelho de vitória. Ou seja, são boas novas, são palavras de vitória, que é estabelecido sobre a vida daqueles que desejam de fato servir ao Senhor. Tem luta? Tem, mas tem vitória? Sim. 2 Coríntios, capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14, está escrito, Deus sempre nos conduz em triunfo. Espera um pouquinho, o que é triunfo? O triunfo não é vitória simplesmente. O triunfo não é uma vitória simplesmente, ele é mais do que uma vitória. Então, aqui eu já começo a desmistificar alguns conceitos de vitória. E aqui eu já começo ao mesmo tempo, simultaneamente, desafiar você a um posicionamento em vitória. Não é porque você tem vitória que você tem triunfo. Nem sempre. Triunfar, querido, eu vou buscar dar um exemplo, embora seja um exemplo pálido, mas eu vou tentar falar para você. Um jogador de futebol, ele está jogando, ele está na ativa, e ele tem adversários. E ele tem que dominar a bola, passar pelos adversários, dar passe para os seus companheiros, receber passe do seu companheiro, e o seu objetivo qual é? Fazer o gol. Ou seja, furar a defesa do inimigo, alcançar a meta, fazer com que a bola que está sob seu domínio, sobre os seus pés, passe pelo goleiro, vença toda a capacidade, todas as habilidades, todo o treinamento do goleiro adversário e a bola, enfim, entre e vá ao fundo das redes, porque esta é a expressão. Até aí tudo bem. Se ele fizesse tudo isso e a bola entrasse no fundo da rede, ele alcança o quê? Um ponto. Ele fez um gol. E ele poderia simplesmente virar as costas e ir embora. Isto é, ele já teve a vitória no sentido de fazer o gol. Não é a vitória do jogo, vitória naquela etapa do jogo. Ele alcançou uma vitória. Ele alcançou uma proeza. A torcida se levanta, aplaude, grita. Grita um gol. O cara do rádio grita gol, o cara da televisão gol, enfim. Alguns começam a gritar, cantar o nome do artista, porque ele é um artista, né? Ele fez uma obra de arte ali, fez o gol. E aquilo é uma emoção. Até aí, para ele, está tudo bem. Não estou falando daquele último jogo, que é o gol da vitória, do campeonato. Não, estou falando do gol. Simplesmente é uma vitória, sim ou não? Você vai concordar comigo? É uma vitória. Agora, até aí, é vitória. Ele já conseguiu o ponto que ele precisava, independente da altura do jogo, tá? Não estou nem falando de campeonato, só a altura do jogo. O que é o triunfo? O triunfo é ele ter consciência de que ele fez o melhor dele, venceu, presta atenção, estou falando de triunfo. Ele fez o melhor dele, ele venceu todas as adversidades, todas as barreiras, conseguiu concluir em gol a sua jogada. Ele reconhece que ele tem habilidade para isso, afinal de contas ele fez o quê? E reconhece mais, uma série de fatores contribuíram para que ele fizesse o gol, porque ele, nesse tempo, nesse momento, nesse exato, se o tempo parasse aqui, ele já seria vitorioso. Mas é o que ele faz. Ele se vira,
dá um golpe no ar, dá um salto, enfim, cada um tem a sua maneira de. E ele começa a festejar, ele começa a celebrar. Esse celebrar, alguns faz assim para a torcida adversária, mostra a língua, faz cara feia para o adversário, corre, se joga lá na grama, enfim, para o amigo que vem junto e pula junto e faz uma... Isto é celebração de vitória, e a celebração da vitória é o triunfo. Não importa que daqui a pouco o time adversário venha e empate o jogo, não estou falando, só estou falando do momento em si. Pensa no momento em si. O triunfo é isto, querido. O triunfo é a celebração da vitória. E para que haja a celebração da vitória, ele precisa ter consciência de que ele fez tudo, que todas as coisas cooperaram para o bem daquele propósito, e que afinal de contas ele foi declarado naquele momento, naquele instante, naquela fração de segundo, ele é vencedor. Isso vale para qualquer situação do jogo, tá? O time dele pode estar perdendo de 5-0. O time dele pode estar perdendo de 5-0. Ele fez o primeiro gol. O fato dele ter feito o gol dá esse sentimento para ele. Ele não é um derrotado. Derrotado é aquele que não faz nada. A situação contrária está aí envolvendo, está acabando com o cara não se mexe. Por N razões, por inércia, por omissão, por indiferença, por falta de vontade, por... Esse sim, mas aquele que está lutando, ele tem a sua fração de segundo de vitória. E junto com a vitória vem o triunfo. E o que a palavra está dizendo aqui em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 14, é que através de Cristo, sempre nós somos conduzidos em triunfo. Querido, eu acho que vale uma boa risada agora, não vale? Uma boa gargalhada, um belo sorriso, um belo glória a Deus, aleluias! Porque independente do resultado, querido, presta atenção, vou falar, o time daquele cara, daquele jogador fictício da minha historinha aqui, pode estar perdendo de 5-0, mas o fato dele ter feito um gol, e naquela fração de segundo para tudo, para o tempo, congela tudo, ali é a questão. Então, se Jesus sempre te conduz em triunfo, presta atenção, a situação pode ser totalmente adversa para você. Mas naquele instante, naquela fração de segundo, você é conduzido em triunfo. Você está doente, exemplo, você está doente. Você sabe que você está doente. Você vai ao médico. É o processo. E o médico diz, olha, meu amigo, você está com esse problema aqui, assim, o resultado dos seus exames, das suas radiografias, da sua ressonância, enfim, tudo isso aqui aponta essa enfermidade. Nós vamos fazer um tratamento, nós vamos fazer um acompanhamento, nós vamos fazer isso, aquilo, talvez até uma cirurgia, né? Enfim. Aí você começa a encher a sua cabeça de minhoca. Você esquece quem você é. Você esquece que você, independente do que o médico, uma autoridade, é o maior médico de São Paulo, ele é o cara, sabe? Ele é o professor, doutor, fulano de tal. Você esquece tudo que você já ouviu. Esse cara aqui agora é autoridade, ele está falando para você que você é isso, que está passando por isso e por aquilo, e você começa a se encher disso. É a sua alma, querido. Você já perdeu um ponto aqui no espírito, na sua alma. E você começa, ai meu Deus, isso é perigoso, eu vou morrer. Eu conheço não sei quem, eu vi a notícia de quem lá morreu. E começa, daqui a pouco seu corpo piora. Porque você esqueceu de algo aqui no espiritual. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho do Pai amado. A palavra dele é cura para o meu corpo, é vida para os meus ossos. Você esquece tudo isso. E você começa a dar atenção ao que o médico falou, ao que o doutor falou, a alguém que você nem conhece, que fez lá o resultado da sua ressonância, da sua radiografia, sei lá o quê, e aquele médico, o outro agora diz, olha, perito, não sei o quê, e você é verdade. Onde foi tua vitória? Pro beleléu, para a boca da onça. E a palavra do seu Deus, sabe onde foi parar? Junto com a sua fé. Foi para o beleléu, para a boca da onça. Mas a palavra do meu Deus, ela não volta vazia. Se ela diz que a vitória está sobre você,
a vitória está sobre você. Ela não está dizendo, ela não diz assim que você... Vamos voltar ao exemplo do jogo? Ela não está dizendo que o adversário não vai fazer gol na sua meta. Não está dizendo isso. Ela não está dizendo que vai vir um gol, 2 gols, pênalti, aquela coisa toda. Não está dizendo isso. A palavra não diz que você não vai ficar doente. E o médico vai confirmar uma enfermidade. Não está dizendo isso. Ela não está dizendo que tudo na sua vida vai ser 1000 flores, aquela coisa toda, sabe? Nunca vai queimar o bife, nunca vai queimar o feijão, nunca filho vai te dar tristeza, nunca você vai chorar por causa disso, daquilo em relação aos filhos, que seu casamento vai ser sempre top. Ela não está dizendo, a palavra de Deus não diz isso, ela diz que a vitória está sobre você. E que em tudo você é conduzido em triunfo. Mas você só vai ser conduzido em triunfo, querido, se você fizer o seu melhor, fizer o gol e sair para celebrar. Sabe por quê? Porque Jesus celebra a tua vitória todos os dias. Sabe por quê? Porque Ele já venceu. E Ele falou, ó, essa vitória eu vou dividir com você. Você vai vencer isso aí no seu dia a dia. Aí você fica cheio de conceitos. Ó, estou, ao mesmo tempo que desmistificando o conceito de vitória, estou fortalecendo a tua fé e te chamando para um desafio. Então, segundo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14, diz: por meio de Jesus Cristo sempre somos conduzidos em triunfo. 1 de João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, verso 4, diz: todo que é nascido de Deus vence o mundo. Não vence uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Não. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Você é nascido de Deus? Se tem alguém perto de você, diga assim: eu sou nascido de Deus. Pergunta para ela: você é nascido de Deus? Se ela disser sim, eu sou nascido de Deus, diga para ela: a vitória já foi declarada, já foi derramada, já foi liberada sobre você. Eu sei, alguém vai falar agora, se pudesse falar, falaria assim: apóstolo, mas você não sabe o que eu estou passando. Querido, eu não sei o que você está passando e às vezes nem preciso saber, eu só preciso liberar para você a palavra da vitória. E quem vai produzir a vitória não é você, é a tua fé. A tua vitória, a tua fé alinhada à palavra de vitória do Senhor, Yeshua HaMashiach, da palavra do Senhor Jesus, ela vai, os dois em conjunto, conectados, ela vai assim, ó. Aí não tem para ninguém. Aí aquela enfermidade já não tem aqueles riscos que você imaginou. Não, aquela enfermidade é parte, presta atenção, parte de um processo no qual Deus, o Eterno, o Misericordioso, permitiu você entrar, permitiu você passar para refinar a tua vida. Você vai continuar dizendo: para você é fácil falar, querido. Não é fácil não. Estava refletindo, eu sempre reflito sobre o que eu estou falando, peço a Deus orientação sobre o que eu vou falar. Eu estava refletindo sobre essa palavra e me lembrei do tempo em que eu estava enfermo, sentenciado pela medicina para morrer. Chamaram a minha família, falaram: em 15 dias no máximo, prepara tudo, faz os ajeitos das coisas aí, porque não tem jeito mais, esse não escapa. Eu estava numa cadeira de roda em frente ao médico, o médico falando para Ercília e falando para Elaine. Eu olhei para ele e falei: essa é a sua palavra, né, doutor? É uma boa palavra para um médico. Só que quem determina se eu morro ou não morro em 15 dias, ou em 15 minutos, ou em 15 anos, é o Deus que eu sirvo. Saí do hospital, ou melhor, saíram comigo do hospital. Eu não tinha condições sequer de estar sentado no banco no carro. Voltei ao meu lugarzinho, no banco do passageiro atrás, deitei, e quando eu deitei, querido, é como se tivesse acontecido ontem. Me lembro, quando eu deitei no banco do carro, me abriu uma cena. E na cena eu não estava morto.
Na cena, eu não estava lá recebendo os últimos afetos dos queridos. Não. Eu estava cercado de muita gente, gente que eu nem conhecia. Só que eu não estava numa cadeira de roda, nem estava no caixão. Eu estava em pé, firme e forte. E muitos recursos haviam sido trazidos. Foi um tempo que eu não conhecia a Comunidade Apostólica Monte Sião. Aliás, nem a Igreja Batista Monte Sião, no sentido da expressão. Eu já conhecia de fato por causa das minhas funções, mas eu não conhecia a igreja. Eu não sabia o que tinha naquela igreja, naquela comunidade, e não sabia o que Deus tinha para nós, Davi e Monte Sião. Mas uma coisa eu sabia, que a palavra daquele médico não iria surtir efeito algum na minha vida. Porque uma palavra acima da palavra do médico, com toda a autoridade que ele era, e ele era a autoridade, acima da palavra dele tinha a palavra de alguém que sempre me conduzia e sempre me conduziu e sempre me conduz em triunfo. Como depois de um certo tempo, eu vivi não somente a vitória, mas o triunfo. É só você parar e pensar. Aliás, eu queria lançar um desafio para você. Hoje não. Talvez se você quiser fazer hoje antes de dormir, você faça. Mas amanhã cedo, amanhã pela manhã, pega uma folha de papel, escreve 10 situações, 10. Não são 5, não são 3, não são 7, são 10. 10 situações de vitória. Em que período de tempo? A sua vida inteira? Não, querido. Você pode reduzir isso ao último ano. Nós estamos em junho de 2020. De junho de 2019 para cá. Põe num papel. Não precisa escrever novela, sabe? Aquela coisa de escrever naquele dia, tal cor, tal... Não, põe só a ponta, como se fosse título. 10. Como diz uma canção antiga, você vai ficar surpreso. Você vai ficar boquiaberto de ver o que Deus já fez por você. Você vai descobrir que em todas aquelas situações você não foi apenas vitorioso, você foi conduzido em triunfo. Não tô te provocando, não. Você diz para mim que não tem? Se você disser para mim, se tiver coragem de olhar nos meus olhos e falar, eu não tenho 10, em um ano não tenho 10, liga para mim, nós vamos fazer juntos. Não sou arrogante, não sou pedante, eu sou apenas um homem que deposito minha fé naquele. Sabe o que diz lá na palavra, lá em Salmo, diz assim, aquele que olha para o Senhor, tendo o seu coração firme nele, nunca, Deus do céu, tem umas palavras que é igual hoje tem umas palavras aqui que ela tem o sentido pleno da expressão. Não é redundância, não é palavra assim para fortalecer tua alma, fazer o psicológico, não, querido. São palavras que têm um sentido pleno. Sempre somos conduzidos diz lá, aquele que olha para o Senhor, tendo no seu coração, o seu coração firme em confiança nele, diz lá, jamais. Sabe o que quer dizer jamais? Jamais é nunca. Sabe o que quer dizer nunca? Jamais. Jamais ficará envergonhado. Sabe por que você e eu ficamos envergonhados às vezes? Porque falta esse elemento da confiança. Ah, mas eu sou crente, eu sou dizimista. Querido, não estou falando nada disso. Não estou falando nada disso. Estou falando para você saber quem você é e quem é que falou. Quem é que escreveu, quem determinou que você é conduzido em triunfo. Só isso. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Não está escrito assim, todo aquele que é nascido de Deus não vai viver uns perrengues na vida. Não está dizendo isso, está dizendo que vence o mundo. Querido, levanta a sua mão direita assim, e fala comigo assim. Eu fui chamado na palavra do Evangelho para ser um vencedor. Eu fui chamado na palavra do Evangelho, que é a palavra do poder, que é a palavra da vitória, para ser um vencedor. Deixa eu te falar uma coisa, presta bem atenção no que eu vou falar.
Quando o inferno abre lá uma janelinha para fazer um scanner daquilo que está acontecendo, quando o inferno passa por você, ele fala vencedor. Porque lá na tela dele, ao invés de mostrar a sua cara simplesmente, tá lá, tem seu retrato lá, bonitinho. Amo quando o pastor, quando eu ouvia muito mais frequentemente a palavra do apóstolo Géser, ele falava lá, ó, tem um 3/4 seu lá, 3x4 seu lá, e ó, a tarja no meio, por cima assim, escrito em vermelho, vermelho do sangue do Cordeiro, está escrito assim, ó, vencedor. Aleluias, glórias a Deus. Essa é uma prerrogativa sua, que teme ao Senhor, que declarou Jesus Cristo de Nazaré como seu Senhor e como seu Salvador. Esta é a marca que você tem. Você tem a marca do sangue do Cordeiro sobre você e ninguém pode apagar. Ninguém pode apagar. Não importa o nível e a dimensão da luta, querido. A vitória já está determinada. Você foi chamado para ser vencedor. É pouca coisa? É pouco isso? Não é não, querido. Mas sabe o que acontece? Nós viajamos demais nos conceitos. Viajamos demais. Ao invés de ficarmos na palavra, focado na palavra, deitarmos junto com a palavra, levantarmos junto com a palavra, comer a palavra, beber a palavra, sabe o que a gente faz? A gente presta atenção na notícia. Aquela notícia da televisão, do jornal, do rádio, aquela notícia. A gente dá valor a gente viaja demais no conceito do que o amigo falou. E você nem leva em consideração quem é amigo. Esses dias eu estava falando com uma pessoa sobre essa questão do amigo, do parceiro, do marido, da mulher, não importa, é o parceiro, tá? Eu gosto muito de olhar a raiz da palavra, então não importa que é um amigo, ele é meu parceiro, ele é meu companheiro de jornada, é meu amigo. O casamento é um companheiro, é uma companheira de jornada, é companheiro, tudo bem? E a pessoa trouxe um conceito sobre herança eterna. Ah, mas não tem problema, porque sabe não sei o que, é uma pessoa muito boa, muito honesta, muito legal, é tudo. Eu falei, não falta nada? Não, olhando assim não falta nada. Não, assim, do jeito que você está falando aí, do jeito da sua pergunta, falta essa pessoa declarar que é crente em Jesus. Eu falei, tá. No resto está tudo bem. Tá. Ah, mas isso não faz muita diferença, né? De 10 itens, um item só. Eu acho que está tudo bem. Eu falei, tá, então deixa eu te fazer uma pergunta. Você é do Senhor Jesus? Ah, eu sou. Você tem certeza? Tenho, absoluta. Então deixa eu falar uma coisa. Você vai receber uma herança espiritual, uma herança eterna, vai receber? Claro. Como você tem certeza para você falar assim, esse claro assim? Ah, porque está na palavra. Tá, legal. E se essa pessoa que você está falando falasse a seu respeito, ela ia falar que você em 10 itens, você é íntegro em todo, você é... Como você está falando a respeito dela? Ah, não sei, acho que... Não sei. Tá, mas você fala dela, que ela é bacana, ela é jóia, ela é top, ela é pá. É assim, eu falo. Tá, mas você vai receber uma herança, porque está escrito na palavra, você crê que vai ser assim, tá? Legal. E ela? Não, peraí. Falei, não. Quem fala não sou eu. E ela vai receber? Não tenta explicar, não tenta justificar nada. Só estou dizendo o seguinte, ela vai receber essa herança espiritual? Ela vai ser chamada a sentar na mesa com o Cordeiro? Porque lá, no meio dos príncipes, é um lugar com o nome dela? Aí não, né? Eu falei, pois essa é a diferença. Só isso. Viajamos demais nos conceitos. A pessoa pode ser tudo aqui, pode ser top. Mas se ela não tem fé, naquele que, se ela não crê que o sangue daquele que subiu na cruz é poderoso para me limpar e cobrir todos os meus pecados, se ela não crê que a célula que pesava contra mim, porque eu sou um pecador por natureza, naturalmente eu sou, e a condenação é separação eterna de Deus, se ela não crê que o sangue dele na cruz, vertido, derramado na cruz, é suficiente para cobrir esta cédula, de tal maneira que ninguém possa ver o que está escrito nela,
E aí Paulo traz o conceito de que o sangue cobriu a cédula e ele fala, reforçando que ela foi rasgada, foi cravada na cruz e rasgada. O que resta para ela? Ela pode ser top aqui nessa terra. Ela pode ser top nesse mundo. Mas você passa e ela fica. Você não pode nem discutir com o Senhor Ele é o Senhor? Você vai falar, você está questionando? Você quer ficar com ela? Porque ela não entra. É interessante, né? Se não tiver esses requisitos, ela não entra. Mas você pode sair. Como assim? Eu posso perder a salvação? Não, eu falei que eu não disse isso. Eu disse que você pode sair. É só você levantar a mão e dizer assim, eu renego tudo isso que diz respeito a Jesus Cristo de Nazaré. Repudio toda essa palavra de não quero saber nada disso. Pronto. Automático. Para fora. Você que sabe. Além de viajar muito nesses conceitos, nós também aceitamos com muita facilidade os argumentos do mundo. Ah, mas é isso e aquilo. Precisa ser tão radical assim. Não precisa ser radical não. Quem disse que você precisa ser radical? Para que ser radical? Qual era a necessidade de Isaac quando ele arrumou as trouxas? Abaldou o jumento? Falou para Rebeca, nega, vamos embora. Para onde? Para onde todo mundo está indo. Todo mundo está indo. Para onde? Para o Egito. Porque lá tem comida, lá tem fartura. Vamos embora. Pé no caminho. O que ele precisava? Ele foi na onda do mais fácil. Todo mundo está indo, eu vou também. Ninguém ia criticar. Ninguém, absolutamente ninguém ia criticar. Só que naquele momento ele estava esquecendo o seguinte. Ele era o filho da promessa. Perdão. Perdão por ir com os 2 pés no teu peito agora, assim. Mas ele era o filho da promessa, só que ele esqueceu. Aquelas terras todas eram dele. Porque ele era o herdeiro de tudo aquilo que o Senhor deu a Abraão. As terras eram dele. Ele era o filho da promessa. As terras eram todas dele. Havia uma promessa do Eterno sobre ele. E ele esquece. E o Senhor falando com ele, o Senhor não foi radical. Presta atenção, fica comigo. Não fica argumentando, contra-argumentando comigo. Eu conheço isso. Esse joguinho eu conheço. O Senhor falou para ele o quê? Fica na terra. Fica na terra que eu te dei. Fica na terra sobre a qual repousa a minha palavra. Fica na terra sobre a qual foi liberada a minha promessa. Fica na terra. Semeia na terra. Eu serei contigo. O Senhor falou, Isaac, vem cá, Isaac, pelo amor de Deus, não faz isso, porque não sei o quê, porque sei que é lá. Não. Quem é você, Isaac? Quem é você? Ah, você continua contra-argumentando comigo? Mas era Isaac, não é... Eu sou... Não, a promessa é a mesma, querido. A promessa é a mesma. O Deus é o mesmo. Há promessas do Senhor sobre o seu trabalho? Então, pau no gato, filho. Há uma promessa. E sobre o seu trabalho, existe uma promessa de vitória. O meu tema hoje é vitória. Semeia. Ou seja, trabalha. E o que o Senhor promete ao que trabalha, ao que semeia? Colheita. É assim ou não é? Quer ir lá para Eclesiastes? Porque alguns acham que eu falo muito do Novo Testamento. Mas vamos para Eclesiastes, capítulo 11, diz o que lá? Pela manhã, semeia. À tarde, não recolhas a tua mão. Ou seja, continue semeando. Ou seja, semeia em todo o tempo. Por quê? Você não sabe, seu finito, seu mortal, seu porção de barro. Você não sabe qual das 2 porções de semente vai germinar. Então faz a tua parte, semeia. Porque a colheita é garantida. Vou falar até baixinho assim, ó. A colheita é garantida. Fala para a pessoa que está do seu lado.
Não para de semear, não desiste de semear, porque a colheita é garantida. Tem muita gente que pensa assim, sabe, porque vai nessa aceitação fantasiosa de que o que o mundo fala, esse ano não vai chover, esse ano não vai... Querido, semeia! Mas o mercado está complicado. E quem disse que não está? Mas semeia! Eu vi uma frase essa semana e eu passei para os líderes da nossa comunidade, só para os líderes de ministério, eu passei. E a frase, sabe o que diz? Ore pelos teus clientes. Orar por cliente, ore pelos teus clientes. Eles serão abençoados. O Senhor, de alguma maneira, vai mover o coração deles. E vai trazer mais cliente ainda para você. Porque um cliente abençoado vai indicar outro cliente. Ore pelos teus clientes. O Senhor tem algo a fazer na vida deles. O último conceito, quando eu estou falando em desmistificação, é que nós temos um grave defeito. É um defeito teológico. Não é bíblico, é teológico. Essa geração de 20 anos para cá, a geração de 20 anos para cá, ela está sendo ensinada, ela foi ensinada, está sendo ensinada que nós somos totalmente... Desculpa, eu repito. Está sendo ensinada erradamente, erroneamente. E o que está sendo ensinado? Que nós somos totalmente intocáveis. Você é crente? Não está legal, bate o pé. Deus, mas a tua palavra diz. Deus, o Senhor empenhou a sua palavra aqui. Para com isso. O Senhor é Senhor absoluto. O que Ele falou não volta atrás. E uma das coisas que falou, que só Ele é Deus. Deus não tem chefe. Então esse negócio de crente dar ordem para Deus, cale-se diante dele toda a terra e saiba que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. O que Ele prometeu? O que Ele prometeu, não é o que homens prometeram. Não é o que a teologia prometeu. Não é o que... Não. É o que Ele prometeu. O que Ele prometeu, Ele cumpre. O que Ele prometeu? Esqueceu já? Poxa vida, estou falando de conduzir em triunfo. De trazer em vitória. A vitória e a celebração da vitória. A vitória. Aí você levanta as suas mãos. Já estou caminhando para o triunfo. Eu fui abençoado. Fui vitorioso numa situação. E sabe o que acontece? Agora eu levanto minhas mãos e dou glórias a Ele. Exalto o nome dEle. Estou em triunfo. Os anjos veem isso, O céu se move, querido. O céu se move junto com você. Porque o céu olha e fala, esse está em triunfo. Ele reconhece o poder, a manifestação, a intervenção desse Deus que é todo-poderoso. Não é que você está em triunfo quando seu time ganha e os caras lá vão desfilar no carro de bombeiro, em carro aberto. Aí é triunfo. Não, querido, isso é glória de homem. O triunfo diante de Deus é você reconhecer que Ele é o Senhor. Ele é Senhor. Que Ele ordena e Ele faz. Ele ordena e Ele faz. O que Ele falou para Isaac? Volta um pouquinho lá comigo. Fica na terra. Ele não falou, tá bom, olha, já que eu empenhei minha palavra, não importa onde você for, não importa como você for, não importa com quem você for, eu serei contigo. Não, Deus não se bandeia não, querido. Deus falou que era ali a terra da promessa, ali era a terra da promessa, aliás, como é até hoje. Fica na terra, semeia na terra e eu serei contigo. Foi só o que Deus falou. Fica, semeia, eu serei contigo. Só. Não já tinha uma promessa liberada? Que tudo que plantasse naquela terra seria colheita em abundância? Pronto. E sabe, em um ano, sabe o que Isaac recolheu? Colheu. Não, antes de falar o resultado daquela semeadura, ele não estava indo porque ele estava com fome, mas ele ficou ali, subsistiu, ele, sua casa, sua família, todos que estavam debaixo do seu comando, comeram e se fartaram e nunca faltou nada. Até que veio o fruto da terra. Querido,
Eu falo para você, me deixa falar, que eu vou falar até... Porque é assim, querido. É o final daquele ano, sabe quanto ele colheu? Você conhece a história. É que você acha que aquilo foi só para Isaac, não é para você também. Quer você aceite, quer não aceite, essa bênção foi liberada sobre você também. Você pode não estar vivendo isso. Isso não é problema de Deus, muito menos meu. Isso é você e Deus. Diz que naquele ano, Isaac colheu 100. É brincadeira, querido. 100 por 1. Você acha isso brincadeira? O Senhor tem para você esta medida. Foi roubado alguma coisa, ele diz, será restituído. Vai lá para Isaías. Será restituído. Quantas vezes mais? Depende. Tem hora que o Senhor fala aqui, tem momento, tem situação que ele retribui em dobro. Tem outras porções que a restituição 7 vezes mais. Não é 7%. 7 vezes mais. Tá bom para você? Ou você quer mais? O que a palavra ensina? Ensina que tudo isso é real. A promessa de Deus não falha. A palavra de Deus não falha. Que o evangelho proclamado é evangelho de vitória. É evangelho de poder. Romanos 8, 37. Vou repetir. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Ser vencedor não é ser o cara intangível, intocável. A desgraça não chega perto, o inimigo não se levanta. Você é invisível para tudo. Tudo que você faz prospera e os cargos na empresa sempre são dados a você. Ninguém é promovido, só você. O carro mais bonito do bairro é seu, a casa maior é seu, o maior salário é seu. Em lugar nenhum está escrito isso. Diz que o que você fizer com as suas mãos, suas mãos. Mas tem que ter o conceito, tem que ter a regra lá atrás, o que está no coração? Para fazer com as mãos e ser próspero tem que ter essa regrinha, é Ele. É Ele que me faz prosperar. Não é a minha habilidade. Não são os cursos que eu fiz. Não é a minha oratória, o meu blá blá blá. Não. Não é na força do meu braço. É Ele quem me fortalece. É Ele que me fortalece. É Ele que me abençoa, é Ele que me faz prosperar. É Ele que dá comando aos seus anjos. Os anjos são dele, não são meus. É Ele que dá ordem aos seus anjos para estar à minha volta. É Ele que faz com que 1.000, 10.000 caiam, morram, sejam destruídos e eu em pé. Está entendendo a diferença? Tudo quanto fizer com as suas mãos, haverá prosperidade. Glória a Deus. Então ninguém me toca, não toca assim. Se não tocasse, não tocaria em Abraão, não tocaria em Isaac, não tocaria em Jó, não tocaria em Davi. O Senhor não quer que você seja apenas um vitorioso. Quer que você triunfe em tudo. Lembra do conceito? Não vou repetir. Do triunfo. Ele. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todos. Os anjos do Senhor que acampam os anjos do Senhor acampam ao seu redor e grandes coisas o Senhor fez por eles. E nós estamos vendo. Não é que você é o cara, você é o bambambam. Não. Só para você ter uma ideia. Você pensa que a Bíblia está falando de brincadeira? Não está não, tá? O que são essas muitas coisas? Mas em todas, olha lá, outra palavra que na Bíblia tem um conceito muito forte, muito amplo e não é genérico. É grande, é amplo, mas não é genérico.
No versículo 30, no capítulo 4 de 2 Coríntios, versos 8 e 9, presta atenção, 8 e 9 de 2 Coríntios, capítulo 4, diz: em tudo, não é umas coisinhas, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos até, mas não destruídos. Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Posso ouvir o som do seu aplauso para Ele? Todas situações contrárias, mas em nenhuma situação eu sou vencido. Em nenhuma situação eu sou derrotado. Sabe por quê? Porque o meu envolvimento com a palavra, o seu envolvimento com a palavra, o ensino e a ministração daqueles que são seus guias espirituais, a sua vida de oração, a sua vida pessoal de oração, são ferramentas fundamentais para esse tempo de vitória. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Que situações? Nas situações que traz tribulação, na situação que traz perplexidade, que traz desânimo, que traz angústia, que traz perseguição, até mesmo desamparo. Teu olhar está onde? Nas circunstâncias ou no Senhor das circunstâncias? Porque Ele permite a luta, porque Ele permite a adversidade para te tornar mais refinado, para amadurecer você. No mesmo capítulo 8 de Romanos, está escrito lá assim: nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem nada, querido, pode te afastar do amor de Deus, dele, sempre dele, que você percebe, o amor de Deus derramado sobre nós, por meio de quem? De Yeshua HaMashiach. Acho que é suficiente por hoje. Tem um processo de Deus trabalhar com você. Tem um treinamento de Deus para você. É claro, se eu perguntar, você quer vitória? Você vai falar, quero. Se eu falar, quantos querem vitória? Põe um like aí agora. Aleluia, glória a Deus. Todo mundo vai botar um positivo lá, gostei do... Mas não é isso. A vitória é para você, dentro, aqui, começa aqui, na tua alma, no teu espírito, para depois vir para o teu físico. Não é força do pensamento positivo, não, querido. Não é para você fazer uma reprogramação neurolinguística e falar 3 vezes de manhã quando você levantar e ir ao espelho e falar, eu sou vencedor, eu sou vencedor, eu sou vencedor. Não, não é isso, querido. Não é ter práticas, de um vencedor, não. É você crer naquele que te faz vencedor no meio da situação contrária. É ter uma palavra de gratidão, de louvor, de exaltação àquele que é, que era e que continuará sendo pelos séculos dos séculos. Teu cuidador. Teu Yahvé, Roi, teu pastor. Feche os teus olhos. Não vou pedir para você levantar as mãos, nem para você colocar a tua mão direita sobre o teu coração. Apenas feche os teus olhos, se for possível. Estamos diante daquele cujos olhos são fogo, ou melhor, como fogo, que perscuta. É o scanner mais aprimorado e mais sofisticado que já existiu. Nenhum outro, por mais que seja avançada a tecnologia humana, não se compara aos olhos de fogo daquele que olha para mim e olha para você agora. João viu. Ele disse, olhei e vi um homem de cabelos brancos,
tão brancos como a alva neve, cujos olhos eram afogueados, olhos de fogo. É diante dele que estamos agora. E ele não quer machucar você, não quer derrotar você, não quer humilhar você, não quer constranger você. Ele quer simplesmente que você seja purificado de todos os teus conceitos errados a respeito de vitória. Ele quer que você se desvencilhe de conceitos culturais sobre vitória, de conceitos culturais que dizem que o crente, o verdadeiro crente, não pode ser atingido. Ele quer que você se desvencilhe dos conceitos de uma teologia distorcida, humana, maligna, que fala que Deus tem obrigação de, porque Deus tem... Na teologia da palavra, na mensagem do Evangelho, Ele é o centro, não eu, não você. E no conceito da palavra, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam Ele. Não é daqueles que amam determinada teologia, determinados conceitos, não, que amam a Ele. Bem-aventurado aquele homem cujo coração se inclina para obedecer a sua palavra e cumprir. Bem-aventurado aquele homem que pega os seus filhos e conduz na palavra e diz: filho, não importa o que a escola ensina, o que o professor ensina, não importa o que o mundo ensina, para você ser vitorioso de verdade, o que a palavra diz. Qual é o problema, filho? Vamos trazer para cá. Pega o problema. É um problema muito moderno, a Bíblia não trata assim, ela trata de todas as questões. Pai, temos pecado. Como filhos temos pecado contra Ti. Algumas vezes não somos sequer dignos, aliás, não temos em momento algum a condição de ser chamado digno, de ser chamado filho, não, porque em nós não há virtude. Nos tornamos filho por causa da Tua bondade, por causa da Tua misericórdia, por causa da ação do Teu Espírito que nos convenceu e tem nos convencido a nos manter diante do Senhor, reconhecendo o senhorio de Jesus Cristo. Somos Teus filhos por causa do sangue que foi derramado na cruz e que nos cobriu, nos alcançou, nos encobriu, nos envolveu e limpou os nossos pecados. Nos purificou deles. Somos Teus filhos porque o poder da ressurreição, aquele mesmo poder que se manifestou sobre a sepultura lá em Jerusalém, lá no Gólgota, lá naquela sepultura de Arimateia, se manifestou naquele lugar e ressuscitou, trouxe dentre os mortos a Jesus Cristo. É esse mesmo poder que opera sobre nós e faz com que tenhamos a convicção de que somos filhos amados do Senhor. Somos filhos e enfrentamos adversidades porque o Senhor determinou que fosse assim. Mas no meio de todas as adversidades, no meio de todas as situações contrárias, o Senhor nos conduz em vitória. O Senhor nos faz mais do que vencedores. O Senhor nos conduz em triunfo. Glórias ao Teu nome. Porque se dependesse de nós, Pai, da nossa capacidade, do nosso jeitão, do nosso jeito, do nosso jeitinho de ser, jamais alcançaríamos vitória. Mas tudo por graça do Senhor. Louvado seja o Teu nome. Então, meu Deus, meu Pai, sobre a vida desse meu irmão, desse meu companheiro, na vida dessa minha irmã, dessa minha companheira, traz agora o alento do Senhor. Sopra sobre cada um. Que a visão dele, Pai, a visão dela, não seja apenas a visão do homem de cabelos brancos como a neve, de olhos como que de fogo, não. Mas ele veja o amor do Senhor, a misericórdia do Senhor, a bondade do Senhor, o cuidado do Senhor em fazer com que cada um viva debaixo da Tua palavra de promessa, a Tua palavra profética, a Tua palavra de vitória, a Tua palavra de poder. Porque este que fizer assim,
não vai experimentar a vitória do inferno, não vai experimentar o fracasso que é estabelecido por causa do inferno, por causa do mundo numa cultura anticristo. Mas ele vai confiar no Senhor e vai viver a cada dia a sua vitória e vai celebrar o seu triunfo. Ele vai ver seus filhos seguindo os caminhos do Senhor. Ele vai ver a sua casa abençoada, ele vai ver sua mesa, ele vai ver seus celeiros, sua despensa, seus armários, sempre providos com toda sorte de provisão. Ele vai ver o trabalho das suas mãos sendo próspero. Porque a unção de Isaque está sobre os teus filhos. Tudo quanto fizer com as suas mãos prosperará. Não é porque tem um dia de malignidade, tem um dia de dificuldade, um dia mal. Toda a sua vida agora é má. Não é porque teve um problema, um perrengue num certo dia, num certo tempo, num certo momento, que agora a sua vida não tem mais vitória. Não, Pai. Sopra, Espírito de Deus. Tira toda essa mentira do inferno. Tira toda essa mentira de Satanás. Porque o Senhor continua tratando cada um de nós como filhos, porque um dia fomos declarados filhos. Ele não fica remoendo a nossa história para ver se tivemos algo no passado que Ele pudesse usar agora para nos desqualificar como filhos. Mas aquela cédula, aquele histórico nosso foi rasgado, foi apagado. Sobre tudo aquilo foi colocado o sangue do Cordeiro de Deus e nos tornou filhos, filhos amados, filhos abençoados, filhos vitoriosos, filhos que caminham em triunfo. Glórias sejam dados a Ti. Glórias sejam dados a Ti, Pai Santo. Glórias sejam dados ao Teu nome, Pai. Porque nós oramos de forma confiada em nome do Senhor Yeshua HaMashiach. Porque Ele mesmo declarou, tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, crendo, recebereis. Eu abro as minhas mãos agora, Pai, para receber esta porção de vitória que o Senhor tem para mim e para os nossos queridos agora, nesse tempo, em nome de Jesus. Nenhuma força contrária se levantará e obterá vitória sobre nós, sobre o teu povo. Não. Porque sobre nós está determinada a vitória do Senhor dos Exércitos. Bendito é o teu nome. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Olá! Grande vitória sobre a tua vida. Mas não esquece das condições. Não esquece das regras. Grandes conquistas. Ore pelos teus clientes. Você que é profissional, você que é empreendedor, você que é profissional liberal, você que é autônomo, você que é um homem, uma mulher de negócios, ore pelos teus clientes. O Senhor é contigo. É o Senhor que vai mover o coração de A, de B, de C. Tem gente que você nem conhece, vai vir te procurando. E haverá fartura, e haverá abundância. Ora pelos teus filhos. Não importa se são filhos obedientes que têm dado grande motivo de alegria, de celebração hoje. Ora pelos teus filhos. Pode ser que hoje você esteja chorando por eles. Mas há um amanhã. Há um renovo de tempo. E nesse renovo de tempo o Senhor trará alegria no teu coração e grande honra sobre a tua vida, sobre a tua casa. Ore pelo ministério que o Senhor te deu. Hoje nós fazemos parte, muitos dos que estão me ouvindo agora fazem parte da comunidade apostólica Monte Sião. Ore por esse ministério. Estava falando lá do seu ministério, de ser evangelista, ser profeta, ser mestre, ser pastor, ser... Não, esses são detalhes. Ore pelo ministério que o Senhor te colocou, o seu ministério. Ore. Porque é terra fértil. E toda terra fértil, recebendo a semente, Ele multiplica. Amém? Glória a Deus. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Estou muito feliz. De verdade, muito feliz de liberar essa palavra sobre você. Amém? Certamente você vai ver essa legenda aqui, esse comando aqui ao final, passando no vídeo. Passando nada, ele vem e fica.
Por enquanto é assim, né? Ele vem e fica. Daqui uns dias, não sei, a tecnologia aí, de repente ele vem, vai, vem de novo, não sei. Um looping, né? Sei lá, eu não sei de nada. Mas hoje tem tempo suficiente para você anotar o banco, o número da conta, e fazer um depósito, fazer uma TED, fazer um DOC, entregar seu dízimo, entregar uma oferta regular, mas eu sei que também tem ofertas especiais. O Senhor tem colocado no meu coração que há algumas pessoas estão questionando, estão temerosos, querido, quando não é o capeta que nunca, eu posso te falar com autoridade, tá? Nunca o capeta vai falar para você fazer uma transferência, um depósito na conta corrente da igreja, nunca. Obedeça a palavra do Senhor. Estamos quase que voltando dessa quarentena. Quase. E quando voltar, nós temos alguns desafios. E eu vou falar desses desafios qualquer outro dia. Mas vai preparando o teu coração. Se já quiser antecipar, fazer parte e depositar, pode, querido. Você que nem é da comunidade apostólica Monte Sião, quer fazer uma transferência bancária, quer fazer uma oferta, faça, querido. Quer dar o dízimo que você não tem dado noutra igreja, ou não tem nem sequer uma igreja para dar um dízimo, dê aqui é uma terra fértil, aqui nós abençoamos você, tem pessoas que estão orando por você. Quem sabe no próximo encontro, eu já coloque aqui também uma outra peça para colocar, não, porque eu não mexo com isso, nem sei, peça para colocar o seu pedido de oração, faça o seu pedido de oração e te dê um WhatsApp para você fazer o seu pedido de oração, porque nós já temos orado. Mas aí nós vamos orar de forma objetiva, com nome, com endereço, né? Temos muita coisa que fazer. Fica com Deus. Semana abençoada. Shavuot Tov. Que haja saúde, que haja alegria, que haja prosperidade, que haja paz. Tudo em medida completa. Sacudida. Recalcada e transbordante. Fica na paz, querido. Glória a Deus.